A Mina já está de volta aqui no estúdio do Câmara Notícia para falar para a gente sobre as notícias do Legislativo. Ontem teve reunião ordinária e o que está todo mundo se perguntando é o que aconteceu com o vereador Carlinhos Camelô. Foi um susto durante o pequeno expediente da 30ª reunião ordinária. O vereador Carlinhos Camelô passou mal enquanto falava na tribuna. Nesse período, o parlamentar foi imediatamente socorrido por seus pares e também pelos bombeiros da casa e examinado pelo vereador Paulo Haddad, que é médico, e posteriormente encaminhado ao hospital. Haddad falou sobre o ocorrido. Carlinhos Camelô, ele teve um quadro de uma dor abdominal intensa. Ele estava na tribuna, como você bem disse, para a população que nos assiste. Ele sentou, nós pegamos o vereador, levamos para uma sala com uma maca, eu o examinei, com uma dor abdominal, a palpação, enfim. Provavelmente um quadro de gastrite, um quadro de intenso, uma gastrite aguda, e provavelmente a gente até descartou uma possível apendicite pela história clínica dele, pelo desenrolar do quadro que ele estava apresentando, até porque ele já havia relatado de ter tido quadros anteriores, uma hérnia de hiato, enfim. Foi conduzido ao Hospital Renascença para que se fizesse um diagnóstico mais preciso, provavelmente um exame, um ultrassom ou um outro exame de imagem, uma medicação adequada para que ele pudesse ter aí um conforto na sua dor abdominal, enfim, para que ele pudesse ser atendido a contento. Então, parabenizar os funcionários da Câmara, o Corpo de Bombeiro, que pôde nos ajudar na condução da atenção ao nosso querido amigo vereador Carlinhos Camelô. E ontem à noite mesmo, o vereador já teve alta hospitalar e hoje pela manhã enviou à nossa redação uma mensagem. Vamos conferir. Olá, meus amigos. Estou passando aqui para avisar todos que me ligaram, que estiveram aí preocupados no acontecimento de ontem. Não consegui responder a todos, me desculpe. Estou passando aqui para agradecer você que deixou sua mensagem, você que esteve preocupado com a gente, quantas ligações eu tive ontem. Felizmente ontem não consegui responder todas. Então estou passando aqui para agradecer, mensagem de carinho, mensagem de força. Estou bem, hoje estou em casa, estou de repouso, vou continuar com meus exames. Agradeço, de verdade, a cada um de vocês aí que tiveram aí preocupações comigo. Valeu, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. E a gente espera também que o vereador esteja cada vez melhor e volte aqui aos trabalhos legislativos. E falando em trabalho legislativo, teve também votação da pauta, 11 projetos estavam aí em discussão. Qual que você começa contando pra gente? A gente vai falar de projeto de autoria do vereador Jorge Schneider, que foi aprovado em primeira discussão. A matéria trata da obrigatoriedade da divulgação do serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100, para denúncias de violência contra crianças e adolescentes, e do número do telefone do Conselho Tutelar de Campinas em diversos estabelecimentos, como bares, restaurantes, condomínios, escolas, casas lotéricas e farmácias, por meio de cartazes afixados em local visível. O parlamentar falou da importância dessa ampla divulgação. É um grande mal que aflorou na nossa comunidade, no nosso meio, essa agressão, o fato de tirar os direitos de uma criança, do adolescente, através de agressões, de falta de respeito. Então nós temos alguns mecanismos que regulam, que é o Disque Cidadão, que é o 100, e temos também os conselhos tutelares. Mas pouca gente sabe que existe e qual é o telefone para se procurar. Então eu sugiro, através dessa lei, para que se torne obrigação de que sejam colocados esses cartazes nos ônibus, nas unidades públicas, na prefeitura, em todas as unidades, nas escolas, para que a população possa entender que é um direito da criança o respeito e o bom trato.
Um outro projeto aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Juscelino da Barbarense, que determina a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento em Campinas. O número de aparelhos deverá variar de acordo com a estrutura e o número de servidores de cada unidade, mas todas deverão contar com pelo menos uma câmera com capacidade de captação de áudio e vídeo. A gente que atende tanto o usuário quanto os funcionários do centro de saúde, pensando na segurança de ambos, tendo em vista o que já aconteceu algumas vezes em Campinas, inclusive há pouco tempo, uma agressão a funcionária. Então, pensando na segurança de ambos e na transparência, eu propus essa proposta de pôr essas câmeras no centro de saúde. Fica assim, quando o atendente dizer que alguém maltratou ele, vai estar registrado. E quando também o usuário dizer o atendente dizer que foi maltratado, também será registrado. Então, eu já tive o cuidado, já conversei com o nosso secretário de saúde um tempo antes de pôr o projeto na Câmara. Ele também achou uma boa ideia, eu acho que vem para ajudar a todos. Então, o intuito, na verdade, é transmitir segurança para todos. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto da vereadora Paola Miguel, que cria o programa Transcidadania. Ele visa promover direitos humanos, cidadania e o atendimento qualificado e humanizado de pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. O programa prevê oferta de serviços que busquem a emancipação financeira e o melhor atendimento a este público por servidores da rede municipal, além da formação cidadã em direitos humanos para o exercício da cidadania, da participação popular e do controle social. É baseado num programa na cidade de São Paulo, que foi instituído na Prefeitura Haddad, que era um programa de aumentar a escolaridade, principalmente da população T, trans e travestis. Então a ideia, quando a gente traz esse PL, é justamente fazer exatamente isso, criação de um fundo para que a gente consiga aumentar a escolaridade da população T e também dar um sustento que seja diferente da prática que é a mais comum, que é a prostituição. Quando a gente fala da população T, ela é uma população que ela é expulsa das escolas, como a gente diz, justamente por não ser aceita, toda a questão de bullying muito cedo. Então, muitos não conseguem concluir o ensino fundamental, quem dirá o ensino médio. Então, quando a gente cria um programa como esse, justamente para resgatar essa pessoa, a gente valorizar toda essa formação e também buscar em reinseri-la no mercado de trabalho. E o resultado completo da votação desta quarta-feira você confere no site www.campinas.sp.leg.br. Mina, a gente falou aí de projetos aprovados em primeira discussão, mas também ontem teve votação de moção aqui na casa. Porque além dos projetos, os parlamentares também analisam as moções que são propostas aqui no Legislativo. Uma delas, de autoria dos vereadores Carlinhos Camelô, Cecílio Santos, Guida Calisto, Gustavo Peta, Luiz Rossini, Paola Miguel, Paulo Búfalo, Paulo Haddad, Permínio Monteiro e do presidente Zé Carlos, apela ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que reveja a decisão da 37ª Turma de Direito Privado que negou os recursos contra a reintegração de posse e pela garantia de permanência das famílias que vivem no acampamento Marielle Vive, em Valinhos, aqui do lado de Campinas. O vereador Paulo Búfalo falou sobre essa decisão. É importante, inclusive, que as pessoas saibam que a moção é um instrumento do Legislativo para apelar a outros entes da federação, que não a prefeitura, sobre determinados temas do campo da política. Nesse caso, o acampamento Marielle Vive é um grupo de famílias, no início era quase 1.000 famílias, hoje estão em torno de 700, 600 famílias, flutuante um pouco, que há 4 anos ocuparam uma área que estava abandonada e improdutiva há décadas na cidade de Valinhos, ali na estrada do Jequitibás. E recentemente houve um pedido de reintegração de posse
de empresas proprietárias que abandonaram a área como estava na origem, mas reivindicaram essa área na justiça e havia recursos impedindo essa reintegração. Na terça-feira, houve o julgamento desses recursos e uma turma do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento. Por isso, a nossa moção da Câmara de Campinas apela ao Tribunal de Justiça, ao Pleno do Tribunal, para que reveja essa decisão. E além desta moção, a Câmara aprovou também uma outra de autoria da vereadora Paola Miguel sobre o mesmo tema. Esta protesta contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de manter a reintegração de posse das famílias do acampamento Marielle Vive aqui em Valinhos. E, Mirna, a gente está falando de moção. No primeiro bloco, a gente entrevistou o André Ribas, falando aí da liberação do uso de máscaras, e também a gente abordou o carnaval, né? São Paulo ainda não se manifestou se vai ter carnaval ou não, mas algumas cidades do estado já cancelaram o evento. E tem vereadora aqui da cidade de Campinas que protocolou moção pedindo carnaval ou não aqui na cidade. A gente já teve, inclusive, várias movimentações aqui, são indicações de parlamentares, já mostramos aqui no Notícias do Legislativo, pedindo para que Campinas, por exemplo, não tenha carnaval. E dessa vez, a vereadora Débora Palermo, ela protocolou uma moção que justamente ela protesta ao excelentíssimo governador de São Paulo em razão da manutenção do Carnaval 2022 no estado todo, ou seja, o estado já liberou. O documento, que representa a opinião da Câmara de Campinas, será encaminhado para o gabinete do vereador do estado, para a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a Secretaria do Estado da Saúde, para a Secretaria do Estado da Cultura e também para o Ministério Público do Estado de São Paulo. A vereadora justifica o protesto. Nada justifica manter o carnaval em 2022 diante de tudo que a gente tem vivido e visto, né? Não é porque os números diminuíram que a gente vai agora relaxar dessa forma, e principalmente porque as cidades aqui no entorno de Campinas estão cancelando. Se só Campinas tivesse carnaval, imagina todo mundo vindo para Campinas, né? E mesmo que fosse só Campinas, não justifica. A vacina ela tem sido assim uma forma muito de garantir não agravamento, mas ela não impede da doença se passar de um para o outro, né? Então, eu acho que a gente está lidando com vidas, nós estamos nos esforçando para que esses números caiam, não justifica manter um carnaval de forma alguma. Eu acho que é uma falta de responsabilidade, de empatia e também de respeito para quem perdeu a vida. Vou comemorar o quê? Né? Eu acho que é hora de todo mundo ter uma reflexão e respeitar também as pessoas que estão no luto, perderam seus entes queridos, familiares, amigos. Não é hora de fazer festa. E, Mirna, além de projeto, moção, indicação, requerimento, a TV Câmara também foi pauta ontem na reunião ordinária, né? Foi sim, até porque deixa aqui os parabéns a você que capitaneou essa reportagem, gente, porque a TV Câmara Campinas foi selecionada como uma das finalistas da 6ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo, realizado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que tem como objetivo reconhecer o trabalho de profissionais da imprensa, premiando os melhores conteúdos com o tema da saúde bucal. A TV Câmara Campinas concorre ao prêmio na categoria Telejornalismo, com a reportagem A Importância da Saúde Bucal, como eu já disse, capitaneado pela Viviane. A gente tem a produção de Débora Martins. E sobre este reconhecimento, alguns vereadores usaram ontem a tribuna para falar sobre a importância desse momento. Eu gostaria de parabenizar a nossa querida TV Câmara, porque teve aí a qualidade do seu trabalho reconhecido. A TV Câmara Campinas é finalista do prêmio CROSP CRO São Paulo, é o 6º prêmio CRO de jornalismo. A matéria que foi veiculada, que está concorrendo à categoria de telejornalismo, é a reportagem
sobre a importância da saúde bucal e foi apresentado, capitaneada pela nossa coordenadora de jornalismo, a Viviane Novaes. Então, parabenizar a Viviane. Na figura do DJ, que é diretor de jornalismo do canal Legislativo, parabenizar todos os funcionários da TV Câmara. Eu quero parabenizar a todos os funcionários da TV Câmara, a TV Câmara, a Viviane por esse prêmio. É um reconhecimento do trabalho sério que essa casa tem feito, a todos os vereadores, a todos os funcionários. Isso é de grande importância para a nossa Câmara Municipal. E realmente eles fazem um excelente trabalho, com brilhantismo, com eficiência, e que nos dão, né, toda a visibilidade. Eles realmente têm que ser parabenizados, porque eu tiro o chapéu pelo jornalismo que vocês fazem, pela estrutura que vocês nos dão. Realmente a nossa casa é diferenciada por ter uma TV Câmara como essa. A gente lembra que, inclusive, a TV Câmara Campinas já ganhou um prêmio de jornalismo, o prêmio FEAC, que é aqui da cidade de Campinas, justamente com uma reportagem sua, né, Viviane? E é assim, sempre produzindo conteúdos de interesse da população, trazendo informação, trazendo aí toda essa questão importante de cidadania e, no caso aí, com o tema da saúde bucal. Com certeza. E a gente lembra você de casa que, se quiser rever essa reportagem, é só entrar lá no nosso YouTube. Ela está lá disponível na íntegra. A gente lembra que foi um trabalho em equipe. Eu fiz a reportagem, a Débora Martins fez toda a produção, foi atrás dos personagens. O Cristiano Ribas, que filmou com muito carinho cada imagem, cada detalhe, e depois todo o material foi para as mãos da Amanda Galvão, que caprichou, fez todo aquele trabalho com edição de imagem, colocou trilha, tratou tudo com muito carinho. O resultado final só poderia ser esse, por isso eu também aproveito para agradecer toda a equipe que esteve junto comigo. O final do evento, quando vai sair o finalista, a equipe ainda não divulgou, o Cross São Paulo ainda não divulgou, vai entrar em contato ainda para a gente saber quando que vai ser a final. A gente lembra que esse é uma premiação nacional que a TV Câmara está concorrendo aí mais uma vez. Como você disse, a gente já participou de FEAC e também de outros prêmios, né? Aqui. Sim, e parabéns novamente, a gente consegue aqui na torcida. Agora vamos falar de audiência pública? Bora! Olha, a gente teve ontem aqui na Câmara a realização da 47ª audiência pública, que foi realizada pelo vereador Luiz Rossini. Na discussão, a revisão do decreto de 2018, que regulamentou a instalação de sparklets em Campinas. Quem traz as informações é André Aranha. A 47ª audiência pública do ano foi presidida pelo vereador Luiz Rossini. A audiência pública debateu a revisão do decreto número 19.782, de 8 de fevereiro de 2018, que regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeios públicos, os chamados parklets. A audiência contou com a presença da população, com representantes do governo e de entidades também. Olha, primeiro eu fiquei surpreso de ver a presença e a participação tanto da população quanto dos representantes do governo e das entidades que aqui estiveram presentes, como o CMDU, a Brasel, o Movimento Resgate Cambuí, mostrando que essa discussão é necessária e importante. O vereador lembra que os parklets são instrumentos de requalificação urbana e reforça que os parklets têm sido usados nos grandes centros do mundo inteiro. Pode deixar de utilizar isso para estimular o convívio, a convivência nesses ambientes urbanos. É um instrumento de requalificação urbana e que, obviamente, estimula a presença das pessoas nesses pontos. A ideia foi discutir, antes de formalizar e finalizar a alteração do decreto. Existe um decreto hoje que regulamenta a instalação e funcionamento do parklets. Foi percebido que há necessidade de alteração, aprimoramento do decreto, e a audiência pública foi para ver como o governo está pensando promover algumas alterações e colher propostas de aprimoramento dessa legislação. Eu achei muito positiva a audiência. E ontem a Comissão de Educação e Esporte também se reuniu aqui na Câmara para analisar projetos que tramitam na casa. Acompanhe.
A Comissão de Educação e Esporte se reuniu para deliberar os projetos apresentados ao grupo. No total, foram 4 matérias e todas aprovadas. O vereador Gustavo Peta, presidente do colegiado, conduziu os trabalhos. Os projetos agora vão à sessão ordinária, no momento que forem pautados para aprovação de todos os vereadores. Peta falou sobre outros assuntos que foram discutidos durante a reunião. O retorno às aulas, ainda nesse contexto de pandemia, uma situação ainda que exige muito cuidado. A discussão também das agentes, das monitoras de educação infantil, que querem ter um reconhecimento de serem dentro da carreira do magistério, já que elas exercem uma atividade educacional dentro das unidades de educação infantil. Então foram temas que a gente também debateu novamente, que são agendas da comissão, que são permanentes. Fazem parte da comissão os vereadores Paulo Búfalo, Guida Calisto, Otto Alejandro e Permínio Monteiro. O presidente da comissão comentou a atividade externa já marcada pelo grupo, que vai acontecer esta sexta-feira. A convite, inclusive, do vereador professor Alberto, a Comissão de Educação visitará uma escola de educação infantil aqui no Cambuí, no Novo Cambuí, com o sentido de conhecer a realidade daquela escola, ver as dificuldades, as potencialidades. É uma atividade sempre muito interessante para que a gente chegue mais próximo do chão da escola, da realidade, onde tudo acontece, onde os problemas reais aparecem. Evidente que o debate aqui na Câmara é sempre uma reflexão importante, mas conhecer, se deparar com a realidade concreta é muito importante, tanto para ver os problemas e tentar superá-los, como também para pensar políticas públicas que tenham impacto real na vida de quem educa e de quem é educado a partir das nossas unidades. A íntegra da reunião você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, o vereador Permínio Monteiro solicita à Prefeitura diversas informações a respeito de obras no Centro de Saúde do Parque da Figueira. O pedido está documentado em um requerimento encaminhado ao Executivo. O vereador Permínio Monteiro solicita informações sobre a possibilidade de reforma aqui no Centro de Saúde Parque da Figueira. Se a resposta for positiva, o parlamentar quer saber quando será o início e a conclusão das obras. O parlamentar questiona o Executivo se será necessário interditar a farmácia do Centro de Saúde. Caso isso aconteça, ele pretende saber quantos dias vai durar essa interdição e principalmente onde os moradores da região vão retirar os medicamentos que precisam. Essa reforma vai atingir a farmácia do Parque da Figueira, que é o Centro de Saúde do Parque da Figueira. Sendo assim, existe uma preocupação por parte dos usuários, que são 30 mil usuários ali naquela região. E quero deixar aqui uma cobrança onde foi feita através desse requerimento, onde eu estou preocupado com a população que busca remédio ali na farmácia. A maioria das pessoas são idosas e precisam ali se locomover com muita dificuldade na questão de remédio de pressão, questão de remédio de diabetes. E estão querendo levar o centro de saúde, a farmácia do centro de saúde, ali do Parque da Figueira, lá na Vila IP. Não tem condições. Primeiro que não tem ônibus que saia do Nova Europa, Parque da Figueira e região, para ir até a Vila IP. Segundo, que a maioria das pessoas são idosas, não tem condições de se locomover até lá, que é muito longe. Por conta de toda a logística que envolve a situação, Permínio Monteiro pede à Prefeitura que reveja essa transferência para a Vila IP. E que se mudar, foi sugerido, onde existe já um local, eu fui fiscalizar, e posso falar com muita propriedade em relação a isso, na Regional 8. Se levar para a Regional 8 ainda fica um pouquinho melhor, porém fica difícil, mas assim, é melhor do que ir para o Centro de Saúde da Vila IP. E a Câmara homenageou 2 artistas com o diploma de mérito cultural. Confira. De autoria do vereador Luiz Rossini, a Câmara entregou o diploma Mérito Cultural Guilherme de Almeida a 2 artistas por suas contribuições à cultura de Campinas. Guilherme de Almeida, o poeta campineiro, foi um dos principais organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Eu acho que ninguém aqui era nascido, né? Mas aquele movimento foi um marco para o desenvolvimento da cultura, das artes do Brasil. E quando a Câmara reúne artistas de áreas diferentes, um das artes plásticas, outro da música,
e atrai pessoas que são apaixonadas pela arte, nesse encontro, de certa forma nós estamos revivendo aquele momento lá de 1922. A primeira homenageada foi Nádia Regina Gesueli. Natural de Campinas, ela atua nas artes plásticas desde 1980 e já fez várias exposições coletivas e individuais. Eu quero agradecer primeiro aos elaboradores desse prêmio, dessa honraria, que para mim tem muito significado mesmo. São 40 anos dedicados à arte em Campinas, sou de Campinas e isso me traz uma alegria imensa estar aqui hoje recebendo essa honraria. O maestro Wilson Domingos Dias foi o segundo homenageado. Ele é trombonista e eufonista, faz parte da Orquestra Sinfônica de Campinas e é regente da Banda Carlos Gomes de Campinas e Orquestra Filarmônica Popular de Campinas. Dias também fez parte da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Campinas. Eu resolvi fugir um pouquinho da minha área e buscar uma outra atividade nesse ano de pandemia que nós passamos. E aí eu tentei não ser músico. E descobri hoje que eu dependo da música. Esse tempo que eu vivi fora dela, embora estando dentro dela, eu descobri que eu sou dependente dela. E não tem outra área que não seja ela para eu viver. Campinas pôde conhecer hoje duas histórias de vida belíssimas, o que demonstra o quanto a arte pode transformar uma vida e transformar a sociedade. Belo exemplo, e lembrando que a Câmara realiza solenidades para homenagear personalidades em diversas ações, em diversos setores aqui da cidade de Campinas. E falando em solenidades, a gente vai falar de um evento aqui da casa. 3 horas da tarde, Viviane, você que assiste a TV Câmara Campinas pode conferir ao vivo a reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o desenvolvimento econômico e social do município. Esta comissão de estudos é presidida pela vereadora Guida Calisto. E amanhã a gente tem, a partir das 11 horas da manhã, a 48ª audiência pública, que será realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Nessa audiência será discutido um projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata aí da lei que criou aqui a Guarda Municipal de Campinas. Agora, a matéria cria a gratificação de condições de operacionalidade ostensiva aos profissionais do quadro da GM. Então, amanhã, a partir das 11 horas, você acompanha aqui na TV Câmara. E lembrando que o resumo de tudo que acontece aqui na Casa de Leis, a gente traz aqui no Câmara Notícia. Mina, muito obrigada pela sua participação hoje. Até amanhã.